Gente, então vamos lá à nossa primeira aula, que é a aula de matrizes. Então vamos lá. Matrizes. Nós estamos lá na primeira página do nosso livro, tá? Que vai a aula de hoje da página 1 até a página 8. Tudo bem? Então vamos lá. O que é uma definição de matriz? A gente vai chamar de matriz uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas, né? Por exemplo, se a gente recolher lá os dados referentes à altura, peso e idade de um grupo de pessoas, nós podemos dispô-los em uma tabela. Por exemplo, nós temos lá a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3 e a pessoa 4. E nós vamos recolher os dados referente a altura, essa altura em metros, ao peso, esse peso em quilo, e também a idade, essa idade em anos. E nós temos lá que a pessoa 1 tem 1,70 m de altura, tem 70 quilos e tem 23 anos. Daí, a pessoa 2 tem 1,75 m de altura, tem 60 quilos e tem 45 anos. A pessoa 3 tem 1,60 m de altura, tem 52 quilos, saiu uma vírgula aqui, 52 quilos e tem 25 anos. E, por fim, a pessoa 4 tem 1,81 m de altura, tem 72 quilos e tem 30 anos. Então, quando a gente abstrai esse significado de linhas e colunas, nós podemos montar a seguinte matriz. A seguinte matriz vai ficar 1,70, 70, 23, daí 1,75, 60, 45, 1,60, 52, 25, 1,81, 72 e 30. Então, temos aí o nosso conceito de matriz, certo? Daí, temos aí outros exemplos de matrizes. Então, vamos lá aos exemplos de matrizes. Nós temos lá, por exemplo, 2x menos 1, 2, 3, 0 e x. Essa é uma matriz que eu vou chamar que é uma matriz 1, 2, 3 linhas por 1, 2 colunas. Temos também 3, 0 e, ou seja, é uma matriz de uma linha por 3 colunas, e também um número só pode ser visto como uma matriz, que é uma linha por uma coluna, certo? Daí, uma observação que a gente pode constar aí é que os elementos de uma matriz podem ser números, esses números podem ser reais ou complexos, como nós temos aqui o 2, o 3, o 0 e temos o i também, que é um número complexo. Funções, ou seja, esses 2x e x aqui também são funções, ou ainda outras matrizes. Então, eu posso olhar outras matrizes dentro de uma matriz. Ou seja, se eu pegar outra submatriz aqui, eu vou enxergar outro tipo de matriz aqui dentro da matriz, certo? E temos também a representação na forma genérica de uma matriz de m linhas por n colunas. Então, vamos lá. Representação de forma genérica de uma matriz de
M linhas por N colunas. Então, temos lá uma matriz A, M linhas por N colunas, sempre a gente vai falar dessa forma, vai representar desta forma, ou seja, M por N, linhas e colunas, certo? Nós vamos poder representar da seguinte forma. Então, eu tenho o elemento A11, ou seja, primeira linha e primeira coluna, o elemento A12, primeira linha e segunda coluna, assim sucessivamente até A1N, A da primeira linha e da enésima coluna. Da segunda linha, eu tenho o elemento A21, A22 e também o A2N. Da segunda linha, enésima coluna. E assim sucessivamente até a linha M, ou seja, AM1, AM2, até o elemento AMN, ou seja, o elemento que está na mésima linha e enésima coluna. E assim, dessa forma, eu fechei a minha matriz da forma genérica. Ou seja, essa matriz, ela está representada por todos os elementos A e J, que formam a matriz de M linhas por N colunas. Eu posso representar a matriz também dessa forma aqui, certo? Daí, é uma representação bem importante, que a gente vai representar matrizes sempre com letras maiúsculas, certo? E o que significa os elementos da matriz, o que representa os elementos da matriz, sempre estarão em letras minúsculas. E o primeiro número aqui, a primeira representação, sempre nós estaremos falando sobre as linhas, e o segundo sobre as colunas, certo? Então, e temos também outras notações em relação às matrizes, que podem ser por colchetes, por parênteses e até por duas barras. Por exemplo, lá, se eu tiver em parênteses a matriz 2, menos 1, 0 e 4, também será representada uma matriz. Temos também uma outra forma com duas barras, 2, menos 1, 0 e 4. A gente vai ver que essa representação de duas barras lá para frente vai se chamar norma da matriz, certo? E também como a prof faz aqui, que é com colchetes, ou seja, 2, menos 1, 0 e 4. Eu tenho que falar para vocês que vocês sempre vão ver eu representando uma matriz com colchetes, porque quando vai ficando maior a matriz, fica feio a representação em relação aos parênteses. Então, eu uso sempre os colchetes, tá? Mas é só uma questão de gosto. Daí, para localizar os elementos de uma matriz, a gente vai utilizar sempre em relação à matriz genérica. Então, o elemento A11 é o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna. O A22, o elemento da segunda linha e da segunda coluna, e assim sucessivamente, tá? Então, isso quer dizer que, se eu tiver, por exemplo, a matriz por exemplo, lá, que seja A23, que é formada pelos elementos 1, 0, menos 4, 4, menos 3 e 2, então, eu vou dizer que o meu elemento A11 é o número 1, o elemento A12 é o número 0, o elemento A13 é o elemento menos 4, o elemento A21 é o número 4, o elemento A22 é
o menos 3. E o elemento A23 é o elemento 2. Então, voltando lá, A11, A12, A13, A21, A22 e A23. Numa matriz de 2 linhas por 3 colunas. Certo? Daí, vamos agora a uma definição. A definição vai nos dizer, conforme o livro lá, que se eu tenho duas matrizes, que sejam duas matrizes A, M por N, formada pelos seus elementos A e J, M por N, e também uma matriz B, R por S, formado pelos seus elementos B e J, ou seja, B de linhas e colunas, R por S, elas vão ser iguais. Então, tenho lá duas matrizes iguais, ou seja, eu vou escrever que A é igual a B se elas têm o mesmo número de linhas e colunas. Se elas têm o mesmo número de linhas, ou seja, aonde que estão as linhas da matriz? A é M e da B é R, ou seja, M é igual a R e o mesmo número de colunas, ou seja, N é igual a S. N é igual a S. E todos os seus elementos também serão iguais. E todos os seus elementos são iguais. Ou seja, eu vou dizer que A e J é igual a B e J, elemento a elemento. Por exemplo, eu posso escrever que a matriz 3 elevado ao quadrado, 1 e log de 1, 2 ao quadrado e 5 vai ser igual à matriz 3 ao quadrado, 9, 1. Posso escrever como sendo o seno de 90 graus. Log de 1, posso escrever como sendo 0. O 2 é o próprio 2. 2 ao quadrado, posso efetuar essa operação e eu tenho 4. E o 5 eu repito aqui. Então, eu digo que essas matrizes são iguais. Certo? Agora, nós vamos aos tipos especiais de matrizes. Então, temos lá tipos especiais de matrizes. Primeira de todas é a matriz quadrada. Como que eu falo que uma matriz é quadrada? Matriz quadrada. Uma matriz quadrada, teoricamente, vai ser quem? É aquela matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Então, número de linhas é igual ao número de colunas. Teoricamente, M é igual a N, certo? Se é uma matriz M por N, então M é igual a N. Por exemplo, nós temos lá a matriz quadrada 3 por 3, 1, menos 2, 0, 3, 0 e 1, 4, 5 e 6. Temos também uma matriz quadrada de 1 por 1, 8. E temos também uma matriz quadrada 2 por 2, 2, 0, 1 e menos 1. Temos aí o exemplo de duas matrizes quadradas, certo? Então, assim, uma observação. Se a gente tem uma matriz quadrada A, M por M,
Isso quer dizer que a gente pode chamar essa matriz como sendo uma matriz de ordem M, tá? Então, se eu falar para vocês assim, que é uma matriz de ordem M, quer dizer que é uma matriz quadrada M por N, certo? A segunda matriz, o segundo tipo especial de matriz, nós temos lá como sendo a matriz nula. Qual é a matriz nula? A matriz nula é aquela matriz que ela tem todos os seus elementos iguais a zero, certo? Ou seja, todos os seus elementos A e J são iguais a zero para todo esse sinal aqui, desse A de ponta cabeça cortadinho aqui, é um para todo, certo? Então, vou puxar uma flecha aqui, para todo, certo? Vou usar bastante, lá no cálculo também tem bastante, para todo e J, certo? Por um exemplo, a gente tem lá uma matriz A 2 por 2, aonde temos 0, 0, 0, 0. E também temos uma matriz B 2 por 3, formada por elementos nulos, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ainda essa semana a gente vai ver que é muito importante a gente saber o conceito de matriz nula para que a gente consiga resolver algumas teorias aí, tá? Um terceiro tipo especial de matriz é a matriz coluna. Então, vamos lá. Matriz coluna, como o nome já diz, é aquela que possui uma única coluna. Se ela possui uma única coluna, quer dizer que o meu N é igual a 1, certo? Por exemplo, nós temos lá uma matriz A 3 por 1, que pode ser formada pelos elementos 1, 4 e menos 3, e também uma outra matriz, que eu posso chamar matriz de XY, ou seja, é uma matriz A 2 por 1. Tudo certo até aí? Mudando de página. Nós temos lá o quarto tipo especial de matriz, que é a nossa matriz linha. Se vimos a matriz coluna, temos também a matriz linha. Então, vamos lá. Matriz linha. A matriz linha quer dizer que o meu M é igual a 1. Tudo bem? Por exemplo, ela é formada somente por linhas. Então, nós temos lá a matriz 3, 0 e 1, ou seja, é uma matriz formada por uma linha e 3 colunas. E também tenho a matriz 0 e 0, por exemplo, uma linha por 2 colunas. Um quinto tipo especial de matriz é a matriz diagonal. A matriz diagonal, como o nome já diz, ela é formada por números na sua diagonal, é uma matriz quadrada formada por números diferente de zero na sua diagonal, e o restante dos números iguais a zero. Ou seja, é uma matriz quadrada, M por M, certo? Onde todos os elementos A e J são iguais a zero para todo I diferente de J. O que quer dizer isso? Quer dizer que se I for igual a J, ele é diferente de zero. E todo I diferente de J é igual a zero. Vamos lá à prática. Então, eu tenho lá uma matriz 3 por 3, que é formada por 7, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e menos 1. Vocês conseguem ver comigo que este elemento aqui
este elemento e este elemento é o elemento A1, 1, A1, A2, 2, e aqui o elemento A3, 3. Concordam comigo? Se nós temos esses elementos I igual a J, quer dizer que é diferente de zero. E aqui, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 3, A3, 1 e A3, 2, I é diferente de J. Então, quer dizer que a IJ é igual a zero. Certo? Acompanharam lá comigo? E eu posso dar mais um exemplo aí, de uma outra matriz de ordem 4, ou seja, uma matriz 4 por 4, que é 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3 e 0, 0, 0, 0 e 3. Da mesma forma, aqui eu tenho o elemento A1, 1, A2, 2, A3, 3 e A4, 4. Tudo bem até aí? O sexto tipo de matriz especial é a matriz identidade. Matriz identidade. A matriz identidade também é uma matriz, um tipo de matriz muito utilizada na álgebra linear e que a gente vai carregar aí esse conceito para o nosso curso todo, tá? Então, a matriz identidade é uma matriz quadrada, onde todos os A e I são iguais a 1, e A e J é igual a 0. Então, A, I, escrevi errado, A, I são iguais a 1, e A, I, J é igual a 0. O que significa isso? Que se os elementos da diagonal vão ser 1 e os fora da diagonal vão ser 0. Por exemplo, temos lá uma matriz identidade de ordem 3. A1 é 1 e A1, 2 e A1, 3, 0. A2, 1, 0, A2, 2, 1, A2, 3, 0. A3, 1, 0, A3, 2, 0 e A3, 3, 1. Então, nós temos aí uma matriz identidade de ordem 3. Temos também uma matriz identidade de ordem 2, que é 1, 0, 0 e 1. Certo? Mas um tipo de matriz especial aí é a matriz triangular superior. Então, vamos lá. Matriz triangular superior. Essa é uma matriz quadrada onde todos os elementos abaixo da diagonal são nulos. Isto é, se eu tenho M igual a N e todos os A e J são iguais a 0 para todos os elementos I maiores do que J. Então, M é igual a N, que é uma matriz quadrada. E ainda, nós temos A e J é igual a 0 para todo I maior do que J. Quando que I é maior do que J? Por exemplo, lá, se eu tenho A1, 1, 2, A1, 2, 1, A1, 3, 0. A2, 1, 2 é maior do que 1, então o elemento é 0. A2, 2, menos 1. E A2, 3, 4, aonde o I ainda é menor do que o J. O A3, 1, 3 é maior do que 1, 0. A3, 2, 3 é maior do que 2, 0 também. E aqui eu vou colocar um 3, certo? Então, nós temos aqui esses zeros aqui, que caracterizam uma matriz triangular superior, aonde eu tenho esse elemento aqui, que é o elemento A2,
1. Esse elemento aqui é o elemento A3, 1. E esse elemento aqui é o elemento A3, 2. Aonde o I é maior do que o J, certo? Então, 2 é maior que 1, 3 é maior que 1 e 3 é maior que 2. Então, a gente vê que forma um triângulo superior. E a gente pode fazer mais um exemplo aqui, uma matriz genérica A, B, 0 e C. Ou seja, também acontece isso, uma matriz triangular superior, onde esse elemento aqui é o elemento A2, 1, aonde o 2 é maior do que 1, que é a nossa teoria, certo? O 8º tipo de matriz especial é a matriz triangular inferior. Se temos a triangular superior, temos também a triangular inferior. Então, vamos lá. Matriz triangular inferior. É uma matriz também quadrada, ou seja, M é igual a N, quer dizer que é uma matriz quadrada, onde eu tenho os elementos A e J iguais a 0 para todo I menor do que J, ou seja, é o oposto do raciocínio da triangular superior. Então, nós temos lá, por exemplo, a matriz de ordem 4. 2, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1, 2, 2 e 0, 1, 0, 5 e 4. E uma outra matriz aqui de ordem 3. 5, 0, 0, 7, 0 e 0, 2, 1 e 3. Então, nós temos aqui uma matriz triangular inferior. Professora, mas esse elemento aqui da diagonal é 0. Não tem problema, 0 também é número, concordam comigo? Então, se 0 também é número, também tá valendo. Certo? Então, nós temos aqui, esse elemento aqui é o elemento A da primeira linha e da segunda coluna, então A1, 2. I é menor do que J. Esse aqui é o A1, 3. Esse aqui é o A1, 4. Então, todos os I menor do que J. Aqui, da mesma forma, esse é o A2, 3 e A2, 4. E aqui nós temos o elemento A3, 4. Então, todos esses elementos têm o I menor do que J. E vocês podem constatar que esses aqui também, certo? Ou seja, o A1, 2 e A1, 3. E também aqui o elemento A2, 3. Todos os I menor do que J, certo? Elemento a elemento. No próximo vídeo, a gente vai ver operações com matrizes. Beijos, pessoal!